Olá, geralmente me chamam de Kill, eu não sei porquê. Se você tiver alguma ideia, por favor, comente, cara. Não, e vocês são desgraçados, tá? Eu leio o comentário de vocês. Aparece um pessoal dizendo, Kill, eu descobri finalmente o porquê te chamam de Kill. Eu só vou terminar de jantar aqui e eu já te falo. E nunca falo. Kill, finalmente eu descobri o porquê te chamam de Kill. Voltando da faculdade eu te falo. E nunca falo. Eu não aguento mais, cara. Bom, e o YouTube tá me recomendando um vídeo há muito tempo. Todo dia que eu abro a plataforma, esse vídeo tá me encarando. É um vídeo do canal HCANNAVO. Não sei como é que fala isso. Se fosse pra postar, eu postaria que é HCANNAVO. Eu vou deixar o link do canal dele na descrição. Eu não tenho a menor ideia do que ele vai dizer. Eu espero que seja um vídeo bom. Se for, se inscrevam no canal dele. Se for um vídeo ruim, não se inscrevam. Bom, pelo visto, a galera gostou, tem bastante like. Inclusive, vou deixar o meu aqui. Se for um vídeo ruim, eu tiro. Vamos dar play. Eu fui assistir um corte de live do Orochinha, porque eu tinha pedido minha comida e não tinha nada de bom pra ver. E eu já não esperava grandes coisas, né? Eu tava com a expectativa bem baixa. Mas pra minha surpresa, foi pior do que eu esperava. O que é bem difícil, porque a minha expectativa já tava bem baixa. O corte que eu assisti foi aquele criticando o Café com Teu Pai. E sinceramente foi triste, assim, não tinha absolutamente nenhuma alma dentro dele. Café com Teu Pai? Eu já vi esse nome em algum lugar. Parecia que ele era um zumbi mesmo, que não tava nem pensando no que tava falando e tava morto enquanto falava. E isso me fez... Tá, pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Ele assistiu um corte do Orochinho reagindo a um vídeo do Café com Teu Pai, e nesse vídeo o Orochinho aparentemente estava morto. Será que a expectativa desse rapaz em relação às críticas do Orochinho eram altas? Bom, eu não acompanho tanto o Orochi, mas pelo que eu sei, ele mudou bastante. Há muito tempo ele não critica pessoas daquela forma afiada que ele criticava antes. E por quê? Porque talvez o Orochinho não queira dor de cabeça. Ele sabe que se ele criticar dessa forma afiada que eu falei, no dia seguinte vai ser assunto no YouTube inteiro. Então, provavelmente, pensando dessa forma, ele pega mais leve nas críticas, talvez? Sei lá, meu ponto de vista. Pensar e me fez vir gravar um vídeo que era um assunto que eu já queria falar há um bom tempo, que é como os streamers e essa cultura de irônias imitadas dos streamers ajudaram, contribuíram muito para destruir o senso crítico da população jovem e para deixar as pessoas cada vez mais reativas e menos acostumadas com alguém que vem tratar algum assunto com seriedade, com maturidade e uma opinião expressada de forma séria e com vontade, com pau duro. Aqui eu realmente vou falar sobre o Orochinho, porque, é o que eu consumo, é o que eu consumia, consumo não, é o que eu... Cara, mas isso é um outro problema. Existem canais que possuem essa personalidade voltada mais pra crítica que esse garoto aí espera. Tem muitos, cara. Se você balançar a árvore do YouTube, vai cair milhões de canais de críticas. E são canais com diferentes filosofias. A questão é a seguinte. Será que são esses streamers que não criticam dessa forma que esse rapaz espera, que influenciam os jovens? Ou será que, por algum motivo, os jovens, eles são assim, eles têm essa personalidade que fogem de críticas e que querem lidar com um tipo de entretenimento mais leve e que no final das contas buscam alguém que segue essa mesma linha de raciocínio, o que justificaria o tamanho do Orochi? Na minha opinião, não sei se é ele que tá criando essa galera. Eu acho que essa galera já existe, e são muitos. E como eu falei, por serem assim, eles buscam alguém parecido pra seguir na internet. E quem tá lá? Orochi, Alanzoca, Selbit, sei lá, Goulart. Eu não sei se é essa ideia que ele tá querendo passar, mas vamos ver. consumia na minha adolescência, na minha infância, o que as pessoas que estavam em volta de mim consumiam. Eu lembro de chegar na aula e os moleques falar sobre o novo vídeo do Orochinho, tu viu as novas mitadas e patadas do Orochinho? E porque eu acho que ele realmente é um símbolo, assim, ele é o maior, assim, do meio, e ele é o símbolo, a representação das irônias e das Caralho! mitadas. Então vai ser Calma sobre aí. ele que eu vou falar, mas isso serve pra todos e não é um ataque pessoal à pessoa dele, por mais que pareça. O Orochinho, Tá. quando ele dá as caras na internet, e literalmente dá as caras, porque antes ele gravava vídeo sem mostrar o rosto, ele começa o conteúdo dele com jogos e humor. E cada vez mais ele vai introduzindo ali a opinião dele, até que chega em 2019, que é o auge dele, assim, que ele se consolidou, que o produto Orochinho se consolidou, e que ele é o rei das mitadas e o rei das irônias, e que o conteúdo dele basicamente é opinião. Então a gente tem esses vários vídeos. Cara, não sei não. Não sei não. Tô dividido. Eu até anotei aqui. Pague para ser amigo do Lucas Lira, um desastre chamado Lucas Rangel, os melhores amigos da Virgínia e toda Tá, foram vídeos emblemáticos. a saga do Adam TV. Então o modus Caralho, ele anotou num caderninho, mano. Esse é old school. operandi dele era, ele vinha criticar Ele ainda escreve.
algum discurso que ele percebia A uma mão. falha, uma incoerência. E ela vem com esse papo furado de que... Então, eu vou abrir aqui um Close Friends e vou cobrar R$14,90, porque muita gente não gosta de ver muita bolinha ali em cima. Caralho, que porra de desculpa é essa? E ele utilizava da ironia para reforçar e para evidenciar aquela falha, aquela incoerência, aquela problemática. Cara, mas esse formato do Orochinho, depois de um tempo, ele virou referência para vários canais de opinião, cara. Inclusive o meu próprio. É claro que, mesmo durante essa época, o Orochinho era o maior de todos. Qualquer vídeo que ele resolvesse fazer iria bombar. Só que, como eu falei, eu acho que depois de um tempo, isso, de alguma forma, começou a não compensar mais para ele. Teve até uma época que ele era conhecido como o destruidor de canais. Se ele falasse sobre determinado assunto, com certeza iria dar problema para pessoa citada. E esse problema poderia virar processo. E isso, cara, pode até parecer positivo para quem tá assistindo de fora. Mas quando você é o criador de conteúdo que fez esse vídeo, irmão, é meio complicado. Porque, como eu falei, na visão do espectador, é muito foda. É elogio atrás de elogio, nos comentários só tem gente aplaudindo, só que nos bastidores é advogado ameaçando de processo, fãs da pessoa que foi criticada ameaçando de morte. Muitas das vezes, dependendo do tamanho da pessoa que criticou, o vídeo vira matéria nos portais. E tudo isso, pra quê? Pra você ganhar algumas migalhas de AdSense? Não vale a pena, cara. E outra, mais uma vez, na visão de quem tá assistindo de fora, ser um símbolo de alguma coisa pode parecer algo extremamente positivo, mas não é, cara. É uma responsabilidade muito bizarra, porque da mesma forma que você cresce sendo um símbolo, sendo um exemplo pra muita gente, qualquer escorregada é fatal, cara. Como, por exemplo, aconteceu com o Felca. E sabe o que também é bizarro? É que em alguma hora, qualquer pessoa vai fazer cagada, vai errar. Então assim, você percebe que são muitas coisas pra gente calcular, é muita responsabilidade, cara. Por isso que no final das contas, é muito melhor você reagir à bobeira na internet, e mais pro lado dos memes, daquele humor meio sem noção, é muito melhor, cara. Eu sempre falo, cara, a intenção das pessoas que estão na internet fazendo vídeo é trabalhar, é ganhar dinheiro. A intenção não é se tornar a porra de um símbolo. 4 vídeos que o Orochi faz reagindo a qualquer merda, dá muito mais view do que aqueles vídeos que ele fez criticando as pessoas. Não sei lá, cara. É a minha visão. Ele percebia nesse discurso. Ela fala, não, e também porque muita gente vem me dar hate na internet. Cara, todo mundo toma hate na internet. Literalmente todo mundo. Se Jesus Cristo tivesse um canal no YouTube, ele ia tomar hate. Não tem essa, todo mundo toma hate. Se você for olhar os comentários, tem uma parcela de pessoas que eu dei. Imagina se todo mundo usasse essa premissa pra começar a cobrar dos fãs. Tipo, tem alguns comentários de gente que não gosta de mim. Então eu vou fazer um grupinho fechado, galera. E quem quiser entrar, tem que dar uma mamadinha aqui no pai. Beleza, aí chega 2020 e a forma que as pessoas consomem conteúdo começa a mudar por causa do TikTok e da pandemia. Isso eu explico nos meus outros vídeos. Isso é verdade. Então não vou me enrolar dando explicação para isso. Mas muda. E paralelo a isso, e nesse início eu não consigo dizer muito bem como um influencia o outro, mas eu sei que com certeza tem alguma relação aí de um retroalimenta o outro. Os youtubers começam a migrar pra roxinha e começam a fazer live, porque eles percebem que faz mais Não, ele fala os youtubers, mas não, desse jeito parece que todos os youtubers, não, nem todos, alguns. sentido, vale mais a pena, tem como ter mais dinheiro e é mais fácil. E quando ele faz essa Não necessariamente, cara. Não necessariamente. mudança Depende pra caralho de muita coisa. pra roxinha, várias coisas vão acontecer. A posição que ele tem nos vídeos, o posicionamento, a postura dele. Porque ele vai estar falando sobre assuntos que ele não tem interesse. Que o envolvimento emocional e o Cara, como que você pode afirmar uma parada dessa? Assuntos que ele não tem interesse. Sei lá, cara, as pessoas mudam, as pessoas... Sei lá. envolvimento que ele vai ter com esses assuntos, com esse conteúdo, com o tema que ele está abordando, vai ser muito menor. Então, a postura dele vai mudar. Ele não vai estar numa postura de quem tem um envolvimento emocional com aquilo e quem tem interesse. Então, ele realmente vai ele vai adotar essa postura de desinteresse, de estar nem aí, de não ligar. Cara... Acho que não, cara. Na verdade, não tem muito sentido nisso que ele tá falando. Tá, de acordo com ele, o streamer, que antes era o youtuber, agora ele tá reagindo ou lidando com um tipo de entretenimento que não tem a ver com o real interesse dele. Mas por que não, cara? E olha, eu vou contar uma coisa agora que rola nos bastidores. Muita gente começa fazendo vídeo de opinião, não porque tem o interesse de ter um canal de opinião pra sempre, um canal de crítica. Não, às vezes a intenção é começar fazendo conteúdo de opinião pra depois
mudar pra depois se tornar o que o Orochinho é hoje. Repetindo, a pessoa, ela tem um interesse, ela gostaria de fazer gameplay, gostaria de reagir a coisas bobas da internet, mas ela começa criticando youtubers, criticando várias coisas. E aí depois que elas conseguem o público, elas começam a reagir coisas mais leves, coisas que não vão danificar tanto o psicológico dela. Porque, acredite, cara, fazer vídeo de crítica, opinião e seja lá o que for, cansa. Nossa, mas cansa pra caralho, cara. Principalmente quando você já criou uma rotina em relação a isso. Porque a pessoa que critica lança um vídeo criticando, ela sabe que existe uma grande possibilidade do outro lado responder, dos fãs da pessoa invadirem o seu canal. Cara, é uma dor de cabeça do caralho. O Digo é um exemplo. Enfim, vamos continuar o vídeo. De tá tio, de tá, foda-se, essa coisa que cada vez foi crescendo mais. E agora, além de não ter mais o interesse, o empenho e essa postura de quem tá interessado em falar sobre aquilo, ele também, por não ir atrás dessas pautas, por não investigar, por não surgir dele e por realmente não ter um tempo para digerir aquilo e pensar sobre aquilo, ele nem sempre vai ter o que dizer. Ele nem sempre, quando ele vê algo, ele vê alguma coisa, ele vê alguém falando alguma coisa, ele nem sempre vai ter uma resposta para aquilo. Mas ele precisa ter uma resposta, ele precisa Por quê? falar alguma coisa, porque é o trabalho dele. Cara, esse moleque tá viajando, mano. E 2, ele é o Orochinho. O trabalho dele não é esse, tá ligado? Ele cresceu fazendo vídeos de crítica. Porém, não necessariamente isso é trabalho dele. O trabalho dele é entretenimento. Esse é o trabalho dele. Ele é pago pra entreter. Não importa se ele vai estar criticando, não importa se ele vai estar reagindo a coisas bobas, não importa se ele vai estar dando cambalhota, não importa se ele vai estar fazendo isso entrevistando alguém. O trabalho dele é entreter. Ponto. Esse rótulo foi você que criou. Definitivamente isso que você falou não é o trabalho dele. Vou voltar um pouquinho aqui pra entender de novo. Resposta, ele precisa falar alguma coisa, porque é o trabalho dele. Não, ele não precisa. E 2, ele é o Orochinho. Ele é o Orochinho Tem menor sentido isso aqui, cara. que se montou em cima das ironias e das mitadas. Então, o que ele vai fazer, o Orochinho? Ele vai começar a apelar para uma ironia que não vem com o objetivo de absolutamente Caralho, mano, caralho, nada a ver isso aqui. Ele é o Orochi, então ele nunca vai poder mudar. Ele sempre vai ter que seguir essa linha de raciocínio até o fim. Cara, isso não tem sentido, irmão. A plataforma, ela permite que você mude. Não tem um contrato, não tem nada dizendo que ele precisa continuar sendo daquele jeito. Caralho. E outra, ele começou fazendo um vídeo de Naruto e fez muito sucesso, tá? Ou seja, ele começou fazendo conteúdo galhofa e aí ele mudou pra conteúdo de opinião. E depois de um tempo ele mudou pra conteúdo galhofa de novo. Ele não garantiu a fama dele fazendo vídeo de opinião. Pode ser que ele tenha conseguido muito mais. E o que isso de certa forma prova, entre muitas aspas? Que a intenção dele era zoeira, era resenha, não era se tornar um símbolo. Talvez isso tenha acontecido e nem era a intenção dele. E aí depois ele mudou, é a minha aposta. nada. Então a ironia vai parar de ser uma ferramenta A ironia. para intensificar o discurso e vai passar a ser uma armadura, entende? Vai de uma espada para uma armadura. E ele vai se prender nessa armadura toda vez que ele não souber o que falar. Que cada vez vão ser mais vezes, porque ultimamente ele nunca sabe o que falar. E ele sempre vai ficar repetindo essa ironia extremamente sem objetivo. E cada vez mais ele vai apelar para essa ironia. Cara, depende. O objetivo é muito relativo. Você espera um objetivo, mas outras pessoas que acompanham ele hoje estão esperando outro objetivo. Mas tá, vamos lá, vamos continuar aqui. Desnecessária, que funciona porque ele realmente é bom nisso, ele realmente é engraçado, ele é um cara naturalmente engraçado. Então, pô. Então isso prende o público e é fluido de certa forma na live dele. Mas é fato, ele vai começar a apelar o tempo inteiro cada vez mais para essa ironia recorrente e sem propósito. Propósito de qual é rolo, irmão? Foda-se, que propósito? Propósito pra quem? De quem? Pra onde? O que porra é um propósito? Para pra pensar o quão relativo é propósito. Você fala como se propósito fosse o mesmo pra todo mundo, cara. Irmão, isso não tem lógica. Caralho. Propósito. Terceira coisa, paralelo a isso, vai estar tendo uma mudança na forma que as pessoas reagem a opiniões. Às vezes o propósito do Orochi é garantir esse entretenimento que na sua visão é bobo, porque ele sabe que muita gente às vezes trabalha pra caralho, chega em casa querendo um descanso, querendo um entretenimento pra lavar a alma, pra aguentar o inferno que é o trabalho dele no dia seguinte de novo. E eu sei que tem muita gente assim, cara. Na sua visão, o que ele faz hoje em dia não tem propósito, mas você já parou pra pensar em quantas vidas ele pode ter salvo? E eu não tô brincando. Ah, até parece, vai salvar a vida fazendo bobeira na internet. É exatamente
somente isso. E se você não acredita, tudo bem. Mas eu tenho certeza absoluta que a sua opinião vai mudar quando alguém aparecer no seu inbox falando, cara, pode parecer absurdo, mas o seu conteúdo, o seu entretenimento salvou minha vida. Ler isso é forte, cara. E aí você começa a entender o seu propósito, sacou? E a forma que as pessoas têm ligação com a formação das próprias opiniões. Então, as pessoas não vão mais analisar as coisas com senso crítico. Isso eu falo no meu vídeo do senso crítico. E todas as opiniões delas vão ser relacionadas à identidade. Então, eu acredito nisso porque eu tô nesse grupinho, eu penso dessa forma porque eu faço parte disso. Isso vai se refletir no público do Orochinho. E o público do Orochinho vai criar uma expectativa agora que o Orochinho não mais dê essa opinião por causa que ele analisou essa Caralho, mano. Sei lá. coisa de forma racional e sim porque tá do lado deles. Então o Orochinho vai concordar com isso porque tá do meu lado. E o Orochinho, obviamente, eu não sei o quão conscientemente, percebe isso e começa a deixar de dar opinião. Porque se ele parar e analisar as coisas com Cara, mas por que, mano? Foda-se a opinião. Você garantiu um hiperfoco na opinião, na crítica, na pesquisa, como se fosse só isso. Como se isso fosse a chave do propósito. Caralho, não. Meu Deus, cara. senso crítico, ele pode acabar discordando do próprio público. Então ele vai mais ainda apelar só pra ridicularizar, só pra ironia. Isso eu percebo no vídeo do Café com Teu Pai, cara. É uma coisa dolorosa de assistir. Exatamente o que faz o homem parar de comparar, parar de adiar e parar de enrolar uma mulher. Isso que eu vou te mostrar agora é exatamente o que deixa um homem completamente obcecado por uma mulher. Eu sinto muito te dizer isso logo de cara, mas Eu já os quero relacionamentos comprar, de hoje me não mostra. são mais como da geração da sua mãe. Você se dedica, cuida da aparência, é interessante, Pior tem vendedor conteúdo, da história. tenta ser sempre a melhor versão de si Foca mesmo. nos camelos Ninguém mesmo. vai Conversa da hora. Brutal, apareceu um brutal. Brutal, O Brasil tem acabou cinco com o E eu fiquei Cara, eu não sei se você percebeu, mas isso foi uma baita crítica do Orochi. É claro que ele não se aprofundou, mas basicamente ele disse o seguinte: eu não concordei com nada do que esse idiota falou. E as pessoas que acompanham o Orochi hoje em dia, esse novo público que ele conquistou, sabe que essa postura dele foi pra preservar o psicológico, continuar garantindo o financeiro, o que consequentemente vai continuar mantendo ele vivo na internet. A nova audiência entendeu, e isso basta. Basta pra continuar alegrando a galera que busca um entretenimento depois do trampo. Nem tudo é crítica fiada, cara. Tem nada a ver. do lado do Café com Teu Pai, porque assim, O Orochinho não tem obrigação alguma de ser um exemplo crítico. Não tem, mano. Foi você que construiu isso. o cara falava uma coisa e o Orochinho ia lá e ironizava algo que o cara não tinha nem dito. Tipo assim, o cara falava uma coisa e o Orochinho criava uma ideia do que o cara tinha dito pra ironizar e ficava uma coisa tipo, mano, tá doloroso de assistir. Tipo, tu quer me fazer virar de direita, é isso que tu tá tentando fazer. E isso é um reflexo da sociedade, porque a sociedade também tá assim. A sociedade, ela não... As pessoas da internet, elas não ouvem o que tu fala, elas só ironizam eternamente sem realmente compreender o que tu tá falando. E é que nem eu falei, eu percebo como Não, isso eu concordo, realmente. Mas eu não acredito que isso é culpa de streamers. O buraco é muito mais embaixo, cara. Nossa, mas muito mais embaixo. com atitudes que nem a do Orochinho e de outros streamers influenciam a forma que as pessoas lidam com opinião, porque hoje em Como eu falei antes, num dos vídeos passados aí, o Podpah é o maior podcast do Brasil porque as pessoas estão idiotas. Não o contrário. Não é que as pessoas não eram idiotas antes e aí surgiu o Podpah e elas começaram a ficar idiotas. Eu não sei se é essa linha de raciocínio que ele tá pregando aqui, mas é mais ou menos, pelo menos. É da mesma espécie. dia tu não pode dar mais uma opinião sem se ridicularizar, sem parecer que tu tá extremamente chill e não ligando e debochando disso. Porque o Orochinho, ele pega essa posição que ele tá de desinteresse nos assuntos que ele tem e adota isso como uma posição de superioridade. E se tu vai dar uma opinião na internet, as pessoas te obrigam a agir assim também. Isso tu demonstra qualquer envolvimento emocional, qualquer interesse, qualquer certeza Caralho, mano. do que tu tá falando, tu é punido. E sobre essa grande ironia imitada do Orochinho, não é só ele que faz isso, né? Que nem eu falei, é qualquer streamer, e eu percebi como eu mesmo fazia isso. Pra quem não sabe, eu tenho uma conta no TikTok bem grande assim, e eu gravava vídeos de opinião, e eu percebia como eu tava sendo irônico, e tava brincando, e tava zoando em momentos que eu não tinha vontade, não tinha necessidade, e não cabia, não é? Cara, mas aí o amadurecimento é muito pessoal. Você mudou, você enxergou que não era legal e agora é. Nem todo mundo é assim, cara. Tudo bem, funcionou pra você, mas
não é regra. E sinceramente, cara, eu acho que você tá se levando a sério demais. Esse é o problema de muita gente que trabalha na internet. A pessoa se leva a sério demais. Ela acha que é algum tipo de monge da influência. Sendo que, como eu falei, cara, o objetivo aqui é entreter. Só. Se você consegue entreter dando uma opinião afiada, uma opinião profunda, beleza. Mas não necessariamente. Isso não é regra. E se a pessoa construiu uma audiência fazendo isso, ela não é obrigada a morrer assim. Ela pode mudar a hora que ela quiser. Por que que ela pode mudar? Porque o objetivo é entreter. E se você faz isso dando cambalhota, dando opinião, fazendo daily vlog, não importa. Ninguém tem responsabilidade com a sociedade. Ninguém tem responsabilidade com porra nenhuma, cara. Isso aí é responsabilidade dos governantes. Eles que precisam encontrar um plano pra melhorar a situação. O Orochi, tudo bem, ele tem um público gigantesco, mas ele tá seguindo as regras das plataformas. Ele tem as vontades dele, tem os objetivos, tem os interesses, e é isso, cara. E tudo bem, você acha que não deve ser assim, mas não necessariamente de novo. É cabível. Só que a única forma do teu discurso ser minimamente aceito é tu se ridicularizando extremamente, tu sendo um palhaço. Cara, ridicularizando por quê, mano? Ele não tá... Caralho. E pedindo desculpas pela tua opinião. E a culpa é do Orochinho. Tá feliz? Muito obrigado. E agora entrando numa parte mais... Eu acho que você tá bravo, cara. mais psicanalítica, mais freudiana. E tu não tem Freudiano. uma obrigação de acreditar em mim. Mas eu acho que todas essas coisas que estão acontecendo com o Orochinho não são uma onda de azar. É realmente uma manifestação do subconsciente dele. São atos falhos. Caralho. Atos falhos é Quero quando ver. a gente tem algum tipo de ação que parece sem querer, mas demonstra um desejo, uma mensagem, enfim, do nosso inconsciente. E tanto esse evento do Fortnite, dele perder 80 mil com o negócio do Fortnite, mostrando algo que ele sabia que não era pra ele mostrar. Não, ele deu mole, cara. Ele não sabia, não. Ele não leu a porra do contrato, ele sabia. Mas ele esqueceu, enfim. É, ou esqueceu. Acontece, cara. Porra, acontece pra caralho. Ele não leu. E tanto o... Esses dias eu vi um vídeo também no TikTok que ele deixou a conta, todas as contas do YouTube dele logado no hotel e ele acabou saindo e esquecendo. Eu acho que isso não é sem querer. Eu acho que isso não é uma Caralho. Aí é foda. coisa do acaso. Eu acho que ele tá insatisfeito com o trabalho dele. Eu acho que ele tá insatisfeito com a forma que ele Caralho, mano. Eu não tenho nem o que falar. se expressa na internet. E eu acho que ele esconde isso nesse arquétipo de não tô nem aí, sou um cabra preguiçoso, sou um cabra que não gosta de fazer nada, e ele esconde essa insatisfação do trabalho dele atrás disso. Tá, o Orochi tá fingindo. Ele tá... Caralho, mano. Tipo assim... Existe a possibilidade do Orochi ser assim mesmo? Dele ser esse cara preguiçoso, esse cara nem aí? Eu acho que tem, cara. E sinceramente eu acho que essa possibilidade é muito mais provável do que essa personalidade que você tá achando que ele tá meio que deixando de lado. E que, no caso, é a personalidade oficial. E isso se manifesta, toda essa repressão que ele tem com a insatisfação profissional dele, se manifesta nesses atos falhos onde ele constantemente tá tentando destruir o próprio trabalho. E mostra como ele não acredita que ele é merecedor disso. Então Caralho. Mano. Tá. ele mostra um bagulho que ele não podia mostrar, que impede ele de ganhar 80 mil reais. Eu acho que daqui a alguns anos, uns 5, 6, 7, você criou esse vídeo, vai assistir isso e pensar, mano, eu dei uma viajada. Eu dei uma viajada. Parece um cara novo, cara. Depois de um tempo você vai entender muita coisa. Por quê? Porque ele acha que ele não merece isso. Ele acha que o trabalho que Você tá nessa fase energética, essa fase mais filosófica, e que tudo tem um motivo, tudo precisa ser criticado, a gente precisa chegar em algum lugar, propósito. É uma fase legal, é a famosa fase punk. Só que na medida que você vai envelhecendo, chegando nos 30, 31, nem isso, nos 27 ali já começa, eu acho, já começa a desacelerar. E aí quando você menos percebe, você vira o Orochi. Começa a tacar o foda, se foda. Ah, mano, é isso, cara, não tem muito segredo. De verdade, essa é a frase, não tem muito segredo. Essas teorias que você tá criando, cara, eu não posso garantir pra você, mas, na minha humilde opinião, não é bem assim. É isso que eu tenho pra dizer, não é bem assim. ele faz não é merecedor de 80 mil reais. Ele vai lá e ele pega e deixa todas as contas logadas, sem querer o caralho. Não, é claro, 80 mil reais é sempre alguma coisa. Afinal de contas, são 80 mil reais. Mas, pro Orochi, é como se, sei lá, você ganhasse 1.500 reais por mês e
levasse um golpe de, sei lá, 300 conto. Dói, é foda. Fica triste, pô. Só que não é como se fosse o fim do mundo. E se você for um cara que ganha 1.500 por mês e, sei lá, juntou ao longo da sua carreira uns 20 mil reais, dói menos ainda. Então essa questão do Orochi esquecer as contas dele no hotel, ler o contrato e esquecer, ou nem ler o contrato, é porque, se pá, ele já tá tão tranquilo que foda-se. Porque no final das contas, esse é o objetivo. Ficar tranquilo. O objetivo não é mudar o mundo. O objetivo não é porra de propósito. Não, é você ficar tranquilo. E quando você tiver lá nos seus 27 anos, você vai começar a entender isso, cara. Acredite. Ele quer que alguém entre naquela merda e destrua tudo isso, porque é o inconsciente dele se manifestando e manifestando a insatisfação profissional que ele tem com esse trabalho. Eu não sei, mano. Eu sempre acho que eu tenho mais coisa pra falar. É isso. Acabou? E a maconha, né? Que, enfim, claramente a maconha tá destruindo o cérebro dele. Caralho. Do nada a maconha. É isso. Só que a forma, usar a maconha... Ué, pode ser. Maconha também é uma forma de tu se destruir, né? Tu se afundar nesse arquétipo de maconheiro é uma forma de tu se destruir e tu acreditar que tu é relaxado quando tu não quer lidar com, enfim, as tuas insatisfações. Mas ó, isso que você tá falando sobre a maconha também é relativo. Claro que eu não vou explanar ninguém, mas eu conheço muitos empresários fodásticos, empresários que têm várias empresas, lidam com negociações diariamente, reuniões, precisam estar afiados que dão um tapinha. Então, sei lá, não consigo bater o martelo pra nada. Tanto que se tu for ver, já é a história pra outro vídeo. Mas, é isso. Cara, eu sinto que eu tinha mais coisa pra falar. Eu tenho Eu certeza vou que até tinha. ver, calma aí. Bom, pelo visto não tinha. Ou se tinha, ele vai fazer um outro vídeo. Espero que faça, cara. Cara, apesar dos apesares, eu gostei dele, cara. É um jovem determinado. Um jovem cheio de energia, com o cérebro funcionando a milhão. Ele claramente ainda não chegou naquela fase do... mano, foda-se. Eu era assim também. Eu era um pouco assim. Hoje eu olho pra trás e penso, caralho, eu viajei muito. Em vários aspectos. Eu apostaria que isso vai acontecer com ele também, eu acho.